Neste vídeo eu vou compartilhar com você 3 lições que eu aprendi após enviar 639 e-mails para minha base. Isso mesmo que você ouviu. Na data da gravação desse vídeo, eu acabei de ver aqui os números e eu enviei 639 e-mails para minha base nos últimos 2 anos. Isso dá mais ou menos um e-mail por dia de segunda a sexta. Em alguns momentos eu enviei mais e-mails. O ponto é que eu comecei a enviar e-mails diários há mais ou menos 2 anos e isso mudou completamente o meu modelo de negócio, mudou completamente a forma como eu gero valor e como eu capturo valor, ou seja, como eu vendo as minhas coisas aqui na internet. Eu quero compartilhar com vocês essas lições porque eu acho que é importante, mesmo se você não envia e-mails, né? Mesmo se você ainda está começando, tudo bem. Essas lições elas vão ser importantes e vão te ajudar de algum modo a melhorar a sua forma de trabalhar, certo? Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre vender sem funil, né? E é possível vender sem funil quando você tem uma audiência própria. E o melhor local para se ter uma audiência própria é através do e-mail marketing, né? Ter uma base de leads na qual você consegue se comunicar diariamente, de preferência, sem algoritmo filtrando ali quem recebe e quem não recebe as mensagens. Então, eu fiz isso há cerca de 2 anos. Eu comecei a publicar enviar esses e-mails diariamente. Então, 639 e-mails é e-mail pra caramba. Eu arrisco dizer que no marketing de conteúdo não tem aqui no Brasil alguém que tenha enviado tantos e-mails nessa frequência e e-mails originais que não se repetem, como eu fiz. Então, sem falsa modéstia, eu tenho moral pra caralho pra falar sobre isso daqui, né? Então, preste atenção que eu selecionei as lições a dedo e não tenho dúvida que isso vai fazer diferença para você, tá? O ponto é, após esses 639 e-mails, eu ressuscitei um poderoso canal de vendas para os meus produtos e serviços, né? Não poderia ser diferente. Eu não teria insistido tanto tempo se o negócio não funcionasse. Na verdade, já lá nos primeiros 100 e-mails, eu já tinha ali plena certeza do que eu estava fazendo, né? De que aquilo não era uma aventura. E definitivamente aquilo, o e-mail, ele não é uma tendência, né? Beleza, que tem crescido a discussão em cima de newsletters, mas a verdade é que o e-mail está aí firme e forte e o e-mail ele não é sexy como as redes sociais. Por quê? Porque nas redes sociais é muito mais legal, né? É muito mais gostoso você ter um vídeo que bateu 100 mil visualizações, é muito mais gostoso você ter um perfil lá com, sei lá, 200 mil seguidores. No e-mail, ninguém sabe quantos leads eu tenho, ninguém sabe quantos leads você tem, ninguém sabe quantas pessoas respondem os seus e-mails, clicam nas suas coisas, e isso não é sexy, né? Não é sexy para a maioria das pessoas. Eu, já velho, né, não me importo mais com esse tipo de coisa e, na verdade, até gosto desse tipo de, vamos dizer assim, mistério, né, de como que ele faz essas coisas acontecerem. Pois é, 639 e-mails eu não teria feito se o negócio não funcionasse. Eu vendi de tudo, cara, de tudo. Ticket baixo, ticket médio, ticket alto, assinatura, mentoria, curso, workshop, playbook, foi de tudo. E então vamos entrar nas lições que eu aprendi, nessas 3 principais lições que eu aprendi ao longo desses últimos 2 anos após os 639 e-mails. Primeira lição: as pessoas chegam pela utilidade, mas ficam pela personalidade. Não é? Então, os leads, eles chegam porque querem alguma informação valiosa. Eles buscam alguma coisa útil para a vida deles, certo? Então, por exemplo, se eu estou na área do marketing de conteúdo ou no marketing como um todo, as pessoas elas podem se cadastrar na minha lista porque eu disse que enviaria, por exemplo, um e-mail ensinando, sei lá, a fazer carrosséis virais no Instagram. Isso é útil, percebe? Isso tem essa perspectiva de utilidade, né? Quase como uma ferramenta, por assim dizer. As pessoas elas chegam, né, até você por conta disso. Isso se aplica aos e-mails, mas isso também é o jeito mais fácil
de você orquestrar a sua marca pessoal, a sua comunicação, para atrair um público frio, independente dos e-mails. Né? Mesmo que você não tenha e-mail e tudo mais, que você esteja começando, esteja lá com o seu perfil no Instagram, cara, um jeito super eficiente de você atrair um público novo é oferecendo algo útil, não é? Algo que resolva problemas específicos. Eu ensino as pessoas, sei lá, a formatarem o computador. Eu ensino pessoas a montarem um setup para gravar vídeos no YouTube. Eu ensino pessoas a planejar uma dieta familiar em 1 hora no domingo. Sei lá, mas algo que, cara, seja praticamente um passo a passo que a pessoa segue e você ensina ela ali de graça. É uma pequena amostra do seu trabalho. Então, elas chegam pela utilidade. As pessoas chegam por isso. É o jeito mais fácil de você conquistar as pessoas de uma forma individual, né? Assim, ou seja, você sozinho, sem receber indicação de ninguém. Você sozinho, com o seu trabalho, como que você atrai esse público? É através dessa utilidade. É um dos jeitos mais fáceis. Só que aí qual que é o problema da utilidade? O problema da utilidade é que ela tem prazo de validade. Se a pessoa recebeu a informação que ela precisava, que ela estava buscando, né? Então, se você foi bom, se você foi competente naquilo que você se dispôs a fazer, você, de alguma forma, também está colocando um prazo de validade para a pessoa continuar te acompanhando. Percebe? Porque se ela recebeu aquilo que ela buscava ou aquilo que ela queria, por que ela continuaria te acompanhando? Ou por que ela compraria o seu produto? Percebe o problema? Então, ao mesmo tempo que a utilidade serve para atrair, ela não serve para reter. E o que serve para reter é a personalidade. A personalidade do comunicador dá um motivo para as pessoas ficarem. É claro, você não vai reter 100%. Isso é impossível. Com ninguém é assim. Mas, se você comunica a sua personalidade, se você cria um conteúdo que vai além da mera utilidade, que de alguma forma entretém, você naturalmente está trabalhando uma parte do público para conquistar esse público, percebe? Para que ele fale, caramba, eu gosto disso daqui. Eu passo a acompanhar essa personalidade, esse criador de conteúdo, não só pela utilidade que ele me traz, né, pelos conteúdos úteis que ele me traz, mas também porque eu gosto de acompanhar a forma como ele cria conteúdo. Então, o jeito de reverter, né, a situação das pessoas abandonando o seu, parando de te seguir, parando de prestar atenção, é prender o interesse da audiência na sua personalidade. É o que vai fazer ela buscar o seu conteúdo por conta própria. Isso é muito poderoso. Independente de algoritmo, ela vai e entra no seu perfil, porque ela espera ansiosamente por novidades. E eu pude perceber isso com os meus e-mails. Né? Eu estou aqui, eu não vou compartilhar a tela, não vou me dar esse trabalho, mas eu estou aqui com um print, né, com com o comentário de um lead. Na verdade, ele comentou no Instagram. E ele diz o seguinte, é o Lucas Rezende, ele falou o seguinte, tem um filtro criado no Gmail chamado e-mails do Will, né? Ele colocou entre aspas. Então, cara, o que eu recebi ao longo desses 2 anos, esse tipo de mensagem, porra, eu perdi as contas. A quantidade de pessoas que me falaram que guardam os meus e-mails. Elas estão ansiosamente esperando pelo próximo e-mail. Percebe? Então eu não só consegui atraí-las, mas retê-las. E isso eu vejo que foi ter impregnado a minha personalidade ao longo desse conteúdo todo, em conteúdos que, num primeiro momento, os mais... os nerds, né, de data, assim, de dados, eles olhariam para o e-mail e falariam, porra, esse e-mail é uma bosta. Mas o e-mail ele está impregnado com a minha personalidade, apesar da taxa de clique não ter sido tão alta, da taxa de e-mail, sei lá, a taxa de abertura ter sido abaixo da média, dane-se, entendeu? Esses vídeos aqui, por exemplo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, guarde isso, isso é muito importante, é uma lição muito importante. Né? Fazer as pessoas buscarem ativamente pelo seu conteúdo é uma das coisas
mais fantásticas que você pode ter para sua marca pessoal, para sua marca institucional. Isso é um poder muito grande. Porque aí, meu, independe do local que você tá, do algoritmo que impeça de ver, né? Como eu falei, essa lição serve também para as redes sociais. As pessoas vão te encontrar. E aí a gente vem para a segunda lição. As pessoas, elas gostam de intimidade e pagam caro por isso. Se a gente for parar para pensar, e aqui eu já entro em algo próprio dos e-mails, é que os e-mails eles são cartas digitais. Se você escreve do jeito certo, recheado com a sua personalidade, sabe o que vai acontecer ao longo do tempo? Intimidade. Você estreita relacionamento com essas pessoas. E vender mais intimidade para quem já tem alguma intimidade é mais fácil. Né? As pessoas que gostam desses meus e-mails, elas ficam inclinadas a aumentar a intimidade do relacionamento comigo, avançando para os meus programas mais caros. Né? Aí eu vendo as minhas consultorias de 90 minutos, vendo as minhas mentorias, né, por um preço que, na minha visão, é um preço bastante interessante. Não é exagerado, mas também não é barato. Né? E eu vendo isso sem que seja necessário uma página de vendas, uma série de promessas milagrosas ou coisas do tipo, porque eu tenho intimidade com essa lista. As pessoas chegam até mim. Elas pedem para fazer a mentoria, a consultoria. Eu não fico ofertando de uma forma agressiva. Percebe? E o que é legal agora, né, especificamente dos e-mails, e aí você tem que ver como é. A minha sugestão é que você passe a enviar os e-mails, né? Óbvio, eu falo isso quase todos os vídeos, né? A própria comunidade que eu estou criando, de alguma forma, um pilar fundamental é esse contato direto e próprio com a audiência através dos e-mails ou de grupos de WhatsApp, para quem preferir. Né, eu estou criando essa comunidade em cima disso, então é óbvio que eu acredito nisso. Mas vamos lá. Algo dos e-mails que eu acho muito interessante, como eu disse na abertura dessa segunda lição, é que eles são cartas digitais. E a psicologia, vamos dizer assim, ou o comportamento, assim, o que está por trás do e-mail, é quase como se o Will estivesse enviando o e-mail especificamente para o Felipe, para o Luiz, para a Paula, né, para a Mônica, entende? A pessoa que recebe, ela, não que ela pense nisso, mas é como se o e-mail que ela está recebendo fosse especificamente para ela. Ao contrário, nas redes sociais, como a gente tem essas métricas de vaidade, tem os números todos escancarados, né? O Felipe, o Pedro, o Paulo que me segue e tal, ele sabe que o Will tem, sei lá, 40 mil seguidores. Então ele sabe que o post que está sendo feito nas redes sociais não é só para ele, mesmo que ele me siga. Ele sabe que aquele post não é só para ele, porque ele vê outras pessoas curtindo, ele vê outras pessoas comentando, ele vê número de compartilhamento. Agora, no e-mail não tem nada disso. E o que para muitos pode ser algo ruim, porque falta prova social, falta esse aspecto, né, um pouco vaidoso do Instagram, que tem lá os seus pontos positivos, na verdade esconde um aspecto muito interessante que é a intimidade. Os e-mails, eles soam como se fossem feitos para a pessoa que recebeu única e exclusivamente ela. Porque ela não vê essas outras interações. Ela não vê as pessoas que estão respondendo os meus e-mails, clicando nos meus e-mails. Percebe? Ela nem sabe quantas pessoas receberam aquele e-mail. Então, cara, esse aspecto da intimidade eu acho bastante interessante. Bastante interessante. Cabe você a dosar isso, porque você não quer ser acessível demais, né? Porque, de algum modo, nós aqui no mercado de infoprodutos, nós vendemos acesso, é isso que nós vendemos. Mas o que eu tenho percebido nesses 2 anos, enviando essa caralhada de e-mail, as pessoas que têm alguma intimidade com você, ou seja, prestam atenção nos seus e-mails, são as pessoas mais inclinadas a comprarem as suas coisas, inclusive coisas caras. Então vamos para a lição número 3. As pessoas confiam na estabilidade. Essa lição ela vem aprendida, né, naturalmente dessa minha experiência com os e-mails, mas é uma lição que se aplica em qualquer outro lugar, como eu havia dito mais cedo. As pessoas, eu vejo que elas anseiam por estabilidade.
elas querem, elas buscam e pagam caro por estabilidade. Então, cabe a nós, criadores de conteúdo, produtores digitais, sermos o porto seguro da nossa audiência. Como que nós podemos ser o porto seguro da nossa audiência? Constância. Vem a bendita da constância de novo. E essa é uma boa e uma má notícia, né? Ela é uma má notícia porque a constância custa, dói. Não é fácil ser constante. A boa notícia é que, ao ser constante, você já de cara tira de fora 99% do mercado, entendeu? Então, eu mandando e-mails diariamente há 2 anos, acumulando mais de 639, mais de 600 e-mails, eu diria que essa conta ela até tá para baixo aqui no meu registro. Acho que tem alguns e-mails que eu não registrei no meu banco de dados. Eu acho que foi tranquilamente mais de 700 e-mails. Mas tudo bem, 600 e-mails com certeza. Constância? Né? Você está cansado de saber a importância da constância, mas talvez nunca tenha pensado que ser constante envia uma mensagem subliminar para a audiência. E a mensagem é mais ou menos essa. Ó, o Will está aqui. Ele ajuda, ele gera valor. Todo dia. Eu posso confiar nele. Eu posso confiar nele porque eu sei que ele está aqui. Eu sei que ele se comprometeu a enviar e-mails todos os dias e ele vem cumprindo isso há 2 anos. Percebe como que isso vale uma fortuna? Isso vale uma fortuna porque isso não dá para ser comprado na Hotmart. Você não consegue encomendar um pacote de constância na Amazon e receber com Amazon Prime, entrega grátis. Essa porra não é assim que funciona. Te custa muito ser constante. Te custa todos os dias. E quando você tem isso, eu vejo, é poderosíssimo. Poderosíssimo. As pessoas confiam em você. Elas confiam na sua palavra. Então, você, com as suas qualidades e seus defeitos, deve lutar para ser constante, porque, além de tudo, isso gera confiança. Né? Então, essas são as minhas 3 lições que eu aprendi ao longo desses 600 e-mails aí, desses 2 anos. A primeira lição é que as pessoas chegam pela utilidade, mas ficam pela personalidade. A segunda lição é que as pessoas gostam de intimidade e pagam caro por isso, né? Pagam para ter mais acesso. E as pessoas confiam na estabilidade, elas confiam em pessoas constantes. Se você gostou dessas ideias, se você gostou de ter aprendido, se você achou interessante eu ter compartilhado com você alguns insights que eu geralmente deixo para os meus mentorados, me avise aqui nessa área de comentários, deixe sua curtida, interaja para que eu saiba que esse vídeo, foi legal, valeu a pena, foi interessante, né? E não se esqueça de se inscrever no canal, porque nos vemos no próximo vídeo.